Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do Fala MPSP, uma iniciativa do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo, que proporciona um contato direto entre o público e os promotores e promotoras de justiça da maior unidade do Ministério Público em todo o Brasil. As nossas convidadas para a live desta quarta-feira são as doutoras Cláudia, com atuação no GAEMA, na região de Ribeirão, e a doutora Renata, do GAEMA, do Vale do Paraíba. Doutora Cláudia, imensa satisfação em recebê-la aqui para essa live, para que a gente possa esclarecer o público acerca da atuação do GAEMA. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, o prazer, a honra é toda minha. Muito obrigada. Doutora Renata, muito obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite, largado as suas coisas aí. Eu sei que a sua agenda é bastante apertada para poder atender o público, doutora. Boa tarde, Cláudio, eu que agradeço a oportunidade desse contato direto com o público. Muito obrigada. Olha, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa fazendo, em caráter preliminar, um agradecimento à equipe que proporciona, né, que viabiliza esse projeto. Então, da equipe da comunicação do Ministério Público, a gente tem o Caio, o Edu, a Aline, e contamos também com a Suzy e com a Thalita, que são as tradutoras de Libras, que vão aumentar ainda mais o alcance dessa live nas nossas redes sociais. Doutora Cláudia, eu queria começar com a senhora, fazer a primeira pergunta para a senhora. A gente está entrando num período, né, em que o tempo fica muito seco, não é verdade? E essa questão das queimadas, que tem uma maior incidência justamente nessa época do ano. Na sua avaliação, na avaliação do GAEMA, esse fenômeno, ele se deve mais a uma questão cultural ou a gente pode colocar mesmo na conta do clima, doutora? Como é que a senhora avalia essa questão? Bom, Cláudio, como você bem colocou, nós já estamos no período da estiagem. A estiagem se inicia em abril e perdura até outubro. Estamos ainda numa fase um pouco mais tranquila, mas já entraremos na fase vermelha. Os incêndios, o fogo descontrolado, ele é causado pelo homem. O fogo espontâneo, ele é raríssimo, raríssimo. E 99,9% de todo esse cenário que nós assistimos tem causa humana, ou de forma proposital, ou de forma acidental, ou por ação, ou por omissão. Mas, de qualquer maneira, tem a ação antrópica, a ação do homem. Por isso que nós sempre dizemos que os incêndios podem ser evitados, podem ser prevenidos, pois eles não são obra da natureza. A gente pode enfrentar um período de estiagem sem fogo, desde que a gente tenha ações ambientalmente corretas e adequadas. Eu quero também ouvir o posicionamento da doutora Renata. Aí na sua região, doutora, a senhora tem o mesmo entendimento? Sim, Cláudio, concordo com a doutora Cláudia, né? A experiência nos mostra que os incêndios, esses que nos atingiram de forma tão grave no ano passado, são causados ou por ação ou por omissão humana. É claro que o clima contribui, né, e torna a situação mais grave, principalmente nas épocas mais intensas, né, que vai de junho até setembro, que foi o que aconteceu o ano passado, né, mas, sem dúvida, a ação humana é essencial para que aconteça, por isso que nós temos tomado tantas providências para tentar prevenir, porque depois que o fogo descontrolado acontece, né, aí a ação é muito difícil e os danos são enormes. Sem dúvida. Eu sigo com a senhora, doutora, já que a senhora usou a expressão ação humana. Eu queria tratar de uma questão específica, que é a questão da soltura dos balões. Em que medida que essa prática, né, que ganha maior frequência nesse período do ano, especialmente na época de festa junina, em que medida que essa prática ela potencializa, né, esse problema que o GAEMA tem que enfrentar, doutora? Essa sua pergunta é importantíssima, Cláudia. Nós temos muito problemas com balões, né? Inclusive o Ministério Público tem uma atuação
grande, conseguiu inclusive reduzir, né, junto com outros órgãos, né, uma atuação interinstitucional, porque os balões que parecem recreativos, né, em festa junina, na verdade, eles podem causar danos gravíssimos às florestas, à vegetação, à agricultura, à vida dos animais, ao patrimônio público, patrimônio particular, ao transporte aéreo, ao perigo para transporte aéreo de passageiros, né? As pessoas se reúnem para fazer essa soltura, depois elas saem atrás dos balões, porque os balões são imensos, eles têm custo alto, né? Tentam pegar o balão de volta, causando diversos problemas e muitos danos, né? Às vezes a própria soltura do balão, às vezes utiliza botijão de gás, pode causar explosão, sem contar os incêndios, às vezes eles são soltos à noite, muitas vezes as pessoas estão dormindo nas casas e causam incêndios descontrolados. Em 2021, a doutora Cláudia sabe bem, né, teve um incêndio grande na unidade de conservação no Parque Estadual do Juqueri, né, por causa da soltura de balão, causou um grave dano à unidade de conservação. Então, o que as pessoas veem como uma atividade recreativa e talvez inofensiva, na verdade, é gravíssimo e, inclusive, crime, né? Sem dúvida. Doutora Cláudia, eu queria o seu posicionamento sobre essa questão gravíssima que o Ministério Público de São Paulo enfrenta. Como é que os balões entram nessa equação aí das queimadas, doutora? Olha, nessa linha do que a doutora Renata colocou, o Parque de Juqueri, em 2021, nós tivemos um incêndio gravíssimo, com risco à vida, ao patrimônio, danos à saúde pública. O incêndio, hoje, a gente sempre coloca que ele vai muito além de um dano ambiental, de um dano à fauna e de um dano à flora. Nós temos aí os nossos alimentos destruídos, nós temos a saúde pública comprometida, patrimônio público e vidas. Esse caso do Juqueri, como foi citado, demonstra muito bem a causa do homem, a soltura de balões, e, simultaneamente, nós estávamos com mais 2 focos de incêndios gravíssimos em 2 unidades de conservações na região de Ribeirão Preto, causados também pelo homem por queima de lixo. Então, nós tínhamos soltura de balões no Juqueri, simultaneamente na maior estação ecológica, a Jataí, do estado de São Paulo, e também simultaneamente na Santa Maria, uma unidade importantíssima. Todas causadas pelo homem. Juqueri, queimas de balão, Santa Maria e a Jataí, queima de lixo. Praticamente todo o efetivo do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo envolvido nesse combate, uma destruição gigante, até hoje isso não foi recuperado, e demonstra muito claro a ação do homem, a ação antrópica e as consequências gravíssimas. E eu cito também para a nossa economia, né? O gasto público no combate ao incêndio também é gigante. Não há dúvida. Doutoras, eu acho que o público talvez não conheça em nível de detalhe como o GAEMA se organiza, né? Então eu vou aproveitar aqui a nossa live, esse nosso encontro com o público, para deixar isso claro, né? Primeiro, a gente usa muito a sigla GAEMA, mas talvez nem todo mundo saiba o que significa, né? Eu queria começar pela doutora Cláudia. Doutora Cláudia, primeira questão, essa história aí das queimadas é uma preocupação de todos os núcleos do GAEMA? Aliás, o que é GAEMA? Quais são as suas atribuições? Do que o GAEMA cuida, doutora, em todo o estado? E como ele se organiza, né? Como é que os núcleos se organizam? Me parece que é em torno das bacias hidrográficas. Queria aproveitar essa oportunidade para passar para o público o maior nível possível de informações sobre o GAEMA, doutora. Claro, muito importante isso. O GAEMA é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público. Ele é composto por integrantes, por membros do Ministério Público, e a atuação do GAEMA se dá por base na bacia hidrográfica, por exemplo, na região de Ribeirão Preto,
nós atuamos em 29 municípios na Bacia do Pardo, iniciando em Caconde, indo até Pontal. Então, os municípios abrangidos aí pela Bacia do Pardo fazem parte da atuação do GAEMA. A doutora Renata, por exemplo, o GAEMA da região do Vale do Paraíba, com muitos municípios também. Em regra, cada núcleo do GAEMA possui em torno de 30 municípios que fazem parte das suas atribuições. Quantos núcleos são, doutora? Quantos são ao todo? Nós temos 12 núcleos. 12 núcleos, em perfeito. todo o estado e divididos com base no critério da bacia hidrográfica. Certo. Os núcleos do GAEMA atuam em danos ambientais que têm repercussões regionais, danos ambientais de uma extensão regional. Por exemplo, nós atuamos aqui na prevenção de incêndios, no gerenciamento de desastres ambientais, incêndios é um exemplo, alagamentos, inundações, atuamos também no saneamento e todas as suas vertentes, como esgotamento sanitário, destinação de resíduos, drenagem, agrotóxicos também faz parte da atuação do GAEMA, abastecimento público, qualidade da água, a quantidade da água também. E fazendo um parênteses, Cláudio, agora no período da estiagem, a questão dos incêndios nos preocupa muito, mas também a segurança hídrica, Claro. porque as chuvas retornam agora com maior volume a partir de outubro, então há todo um trabalho dos núcleos do GAEMA para que não haja descontinuidade do serviço público de abastecimento, que a população tenha garantido o seu serviço à água em quantidade, em qualidade, até a volta das águas. E é uma preocupação, sim, a prevenção de incêndios, o gerenciamento de riscos de desastres ambientais de todos os núcleos do GAEMA. Alguns núcleos, isso existe, a questão dos incêndios, de uma forma mais acentuada, como a região de Ribeirão Preto, no Vale do Paraíba. Sim. Outros núcleos, essa questão é um pouquinho menos acentuada, como a região do litoral norte, por exemplo, a região litoral, Baixada Santista, a questão dos incêndios já não é tão acentuada como nas nossas regiões. Mas é importante ressaltar, doutora, esse aspecto que a senhora menciona. Eu conheço, né, em função aqui da minha atividade no Ministério Público, e o GAEMA atua de maneira articulada, né? Então, cada região do estado tem suas peculiaridades, mas existem algumas metas que são comuns, não é isso, doutora? Vocês trocam muita informação entre os núcleos, não é assim que funciona? Exatamente, nós temos reuniões frequentes, existe uma atuação integrada, o gerenciamento de riscos faz parte dessa atuação integrada, tanto na prevenção de incêndios, quanto para evitar alagamentos, inundações, o saneamento básico, por exemplo, a universalização do esgoto sanitário faz parte também de todos os núcleos dessa atuação integrada e uniforme. São temas comuns a todos os núcleos. Perfeito. Doutora Renata, temos uma pergunta aqui muito interessante do Cícero, uma saudação ao Cícero, agradecemos a sua audiência. Ele pergunta o seguinte, doutora: temos muitos problemas de queimadas em nossa cidade. A competência para legislar sobre o tema é muito restrita. Estou em Salto. Então, doutora Renata, a partir desse questionamento do Cícero, eu queria que a senhora esclarecesse. A competência para legislar, né, nesse campo, ela é municipal, estadual, é da União, ou são competências concorrentes? Ou seja, de quem vocês cobram? É isso que o Cícero quer saber. Está sem áudio, doutora. Perdão. A competência, Cláudia, ela é concorrente, né? Nós temos a política nacional, que nós, né, de quem nós cobramos, né? Nós cobramos que siga a política nacional, mas os municípios, eles também podem legislar sobre o assunto, dentro da sua área de atuação, né? Para regulamentar a forma como eles devem atuar e as ações que eles devem adotar nos casos em que acontecem as infrações, sim. Inclusive, nós temos adotado providências, né, acredito que não apenas aqui,
né, mas é uma orientação de todo o Ministério Público, que os municípios tenham os seus planos, tenham os seus mapeamentos de risco, os seus planos de redução de risco, que tenham os seus planos de contingência para saber como agir quando o problema acontece, e temos também levantado informações para atuar em relação às legislações municipais sobre o tema, sobre queimada, que muitos municípios têm sim, né? Essa é uma das nossas formas de atuação aqui. Mas a competência, ela é do município, desde que dentro da sua esfera de competência municipal. Perfeito, Correto. perfeito. Queria ouvir também a doutora Cláudia, porque essa questão, doutora, me parece bastante relevante, né, que o Cícero nos apresenta, porque a defesa do meio ambiente, né, eu acho que ela exige mobilização dos 3 níveis governamentais, não é verdade? Mas como é que a senhora vê essa questão de quem cobrar, doutora? Olha, o ano passado, essa situação ficou muito evidente, principalmente no mês de agosto, que nós vimos o país inteiro sob chamas. Nós tivemos todos os estados, né, do Brasil praticamente sob chamas, uma situação muito complexa. O estado de São Paulo, o fogo teve início praticamente simultaneamente. Então, é um trabalho a nível federal, estadual e municipal. Municipal, porque cada cidade, cada município tem a sua realidade. Nós temos, por exemplo, aqui no Gaima são 29 municípios, mas nós temos realidades diferentes. Se nós pegarmos ali a região de Cacom, de Mocó, que é uma região cafeeira, aqui a região de Ribeirão Preto, nós temos a predominância da cana-de-açúcar. Então, nós precisamos desse olhar de acordo com a característica natural daquela região, daquela localidade, e a partir daí adotarmos ações de prevenção, de detecção precoce e de pronta resposta. Esse trabalho envolve muitos atores. Por exemplo, numa região tipicamente canavieira, fundamental que o setor sucroculeiro esteja conosco. Fundamental que os proprietários rurais também estejam nesse trabalho de gerenciamento de riscos. Os municípios, por seu turno, que tenham defesas civis, que essas defesas civis sejam capacitadas, sejam treinadas, que haja uma política de conscientização da população quanto às boas práticas. Fundamental também, nós citamos sempre, Cláudio, as rodovias, margens de rodovias, em regra, são focos de muitos incêndios e com grande extensão de área queimada também. Então, fundamental que o responsável por aquela rodovia sejam concessionárias, seja o DR, sejam os municípios, nós temos as rodovias municipais, adotem medidas nas faixas de domínio, em termos de limpeza, manutenção, e que tenham esse olhar. Alguns anos nós não tínhamos no estado de São Paulo, mas agora já temos, um olhar na prevenção de incêndios. Sem Porque dúvida. antes a limpeza que era feita nas faixas de domínio era voltada à segurança do usuário em termos de visibilidade. Então, em regra, era ali no importe de 1,5 metro, que para evitar incêndios, em regra, era insuficiente. Atualmente, nós temos muitas rodovias fazendo as suas manutenções, limpezas nas faixas de domínio, de cerca a cerca, daí sim de forma adequada para evitar incêndios. Envolve também assentamentos rurais. É fundamental que os assentamentos tenham as suas brigadas. Nós temos feito esses trabalhos com assentamentos rurais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para que tenham brigadas ali. E a população, porque, como nós já dissemos, o fogo é causado pelo homem. Então, se nós tivermos boas práticas, especialmente agora, no período da julho, agosto, setembro, nós teremos uma situação muito melhor. Terminantemente proibido queima de lixo, limpeza de terrenos. As pessoas, às vezes, têm um hábito, costume de limpar terreno, bitucas de cigarro, soltura de balões, enfim, são posturas que têm causado esses desastres. Perfeito, doutora, perfeito. A senhora usou uma expressão muito interessante, mas antes de citar a sua fala, eu quero aqui
cumprimentar a Luísa, que também nos acompanha. Ela não tem propriamente uma pergunta, mas diz o seguinte: muito importantes essas informações. A gente está aqui exatamente para isso, né? Para difundir as informações necessárias nesse campo e prestar contas da atuação das promotoras e promotores de justiça do GAEMA, do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Luísa? Mas eu percebi na resposta da doutora Cláudia que ela usou a expressão são diversos atores. Eu tenho mais de 35 anos de jornalismo, mas conheço o Ministério Público do lado de cá do balcão, como a gente diz, né, há menos tempo. E eu aprendi com as promotoras e com os promotores, com os procuradores gerais, com quem trabalhei, aquela expressão mágica da atuação em rede, atuação em rede. Me parece que é disso que a doutora Cláudia está tratando, e eu queria que a senhora explicasse, doutora Renata, como é que a importância, né, do Ministério Público atuar em conjunto com outras instituições, partindo do pressuposto que sozinho o Ministério Público não vai resolver o problema. Aliás, ninguém sozinho vai resolver o problema. Como é que funciona essa articulação, doutora Renata? Esta articulação, Cláudio, é um dos trabalhos mais relevantes que os núcleos do GAEMA fazem. Exatamente porque nós trabalhamos de forma regional, nós conseguimos ter uma atuação interinstitucional, com muita articulação com os outros órgãos e também com a comunidade. Nós sempre buscamos a comunidade, sempre buscamos a sociedade, né, juntamente com os outros órgãos que atuam nessa área, e no caso dos incêndios, os parceiros privados também, não só os parceiros públicos, como a doutora Cláudia estava falando. Então, a nossa atuação, ela tem que ser sempre integrada, em conjunto, senão nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. No caso aqui do Vale do Paraíba, enquanto a doutora Cláudia tem um problema com as plantações de cana, aqui nós temos, por exemplo, a silvicultura, e as empresas são parceiras, porque também tem uma estrutura para o enfrentamento dos incêndios, também fazem monitoramento, tem brigadista, elaboram um plano, para poder enfrentar essa situação, né? Além disso, concessionárias de energia elétrica que precisam fazer poda, porque senão não só causa um incêndio, como pode incrementá-lo também. Enfim, são diversos atores, né, que em conjunto, junto conseguem buscar uma solução. Aqui nós temos privilegiado, Cláudio, o trabalho de forma planejada e estratégica, por projetos, né? Então, nós temos nessa área de incêndios e queimadas, exatamente para unir esses atores. Defesa Civil Estadual, as defesas civis municipais, o Corpo de Bombeiros, as brigadas de bombeiros municipais, né? Hoje tem os bombeiros voluntários nos municípios. A intenção do Corpo de Bombeiros aqui no Vale do Paraíba é atingir todos os municípios, que tenham bombeiros em todas as cidades. As unidades de conservação têm que ser chamadas, né? Os gestores das unidades de conservação, e como eu disse, os parceiros privados, as concessionárias de rodovia, as concessionárias de energia elétrica, o setor de silvicultura, a Polícia Militar Ambiental, porque precisa ter a fiscalização também, né, e a atuação deles é importantíssima, e quando a situação ocorre, né, essa atuação, como foi no ano passado, foi constituído inclusive um gabinete de crise, ela foi toda interinstitucional, todos os órgãos conversando para tentar solucionar aquele problema que era urgente e imediato, né? O que nós estamos tentando fazer este ano são mais medidas preventivas ainda, né? Porque o GAEMA já atua há bastante tempo nessa área, já tínhamos diversas ações, né, com muitos resultados, mas em razão dos fatos ocorridos no ano passado, nós tivemos que intensificar essas ações, e a intenção é a prevenção.
né? É tentar impedir que aconteça. Existem locais, Cláudio, em que é muito difícil acabar com o fogo. Aqui no Vale do Paraíba, nós tivemos um incêndio muito grave em Bananal, e o acesso ao local era dificílimo, ainda que se mandassem aeronaves, ainda que tivesse toda a estrutura, ainda que nós tivéssemos atuado para que pudéssemos responder, não se conseguia chegar ao lugar, né? Chegar, na verdade, não, mas não se conseguia acessar de forma eficiente para apagar o incêndio, que perdurou por dias, né? Então, qual que é a nossa ideia? É a prevenção mesmo, e para isso nós precisamos de todos, com muito apoio também da população. E aí um tema que a gente tem batido na tecla, Cláudio, que é a educação ambiental. Nós precisamos do apoio da população. Importantíssimo. Doutora Renata, registro aqui o comentário do Rodrigo, ele diz o seguinte: doutora Renata, excelente promotora do nosso Vale do Paraíba em favor do meio ambiente. Eu faço aqui minhas as palavras do Rodrigo, sem dúvida nenhuma, uma grande promotora de justiça. Aliás, agradeço muito a gentileza, muito obrigada. Aliás, como o time do GAEMA como um todo, né? Doutora Cláudia, uma pergunta de ordem prática. Agradeço aqui a Aline, que nos encaminhou a pergunta. Em caso de incêndio em mata, floresta, para quem informamos o problema? É corpo de bombeiros, é com a prefeitura, é polícia militar? Na hora ali da emergência, doutora Cláudia, como é que o cidadão age? Olha, eu quero fazer coro também ao Rodrigo, trabalho com a doutora Renata há muito tempo, e sei da excelência do trabalho dela, eu sempre digo, é uma honra trabalhar com ela, os colegas do GAEMA. E, Cláudio, olha, nós temos o Corpo de Bombeiros, existe o telefone do Corpo de Bombeiros em todos os municípios, a Polícia Ambiental também, e todos os municípios, nós fazemos o trabalho para que todos os municípios hoje tenham um disque incêndio. Um telefone que funcione 24 horas, diuturnamente, um canal fácil com a população, para que esses focos de incêndio sejam prontamente comunicados. E nós temos visto também, faz parte desse trabalho de rede, dessa atuação integrada, que as defesas civis dos municípios, através de grupo de WhatsApp, tem o contato de muitos proprietários rurais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental. Temos municípios aí com grupos gigantes, né, de WhatsApp para facilitar esse contato. Como a doutora Renata colocou, se nós, por exemplo, mês de agosto, que em regra nós temos aquele triplo 30, né? Temperatura acima de 30, umidade abaixo de 30, e ventos acima de 30. Em agosto do ano passado, por exemplo, nós tivemos ventos em torno de 70 km por hora. Um fogo, nessa circunstância, é praticamente impossível de apagar. Como diz o próprio Corpo de Bombeiros, ele só vai terminar, infelizmente, quando acabar de destruir tudo. Nós tivemos aqui na região 4 aeronaves disponibilizadas pela Defesa Civil do Estado e não eram suficientes para combater um fogo. Por isso, esse trabalho de rede voltado à comunicação rápida. Teve início o princípio, o foco de incêndio, é necessário que ele seja rapidamente comunicado, daí a importância que o município tem o seu disque incêndio, e que quem atenda aquele telefone saiba acionar o responsável pelo caminhão-pipa, os brigadistas. Nós tínhamos antes uma falta, às vezes, de organização, que muitas vezes quem atendia o telefone não sabia acionar o responsável pelo caminhão-pipa, às vezes a garagem estava trancada, às vezes alguns brigadistas não estavam ali disponíveis. Então, hoje os municípios estão muito bem organizados para que, assim que recebam a comunicação, deem início imediato ali à pronta resposta. Essa é a única forma que nós temos de vencer o foco de incêndio. Não há dúvida. Rápida e a pronta resposta. Não há dúvida. O Rodrigo complementa aqui, ele diz que é da cidade de Jambeiro, né, e agradece a todos do GAEMA pelo empenho, né?
E eu vou registrar um outro comentário. Doutoras, não foi combinado. Vocês devem reconhecer esse nome, Doutor Rochel, sabem de quem eu estou falando, né? Nosso grande coordenador do CAEX aqui, ele deixou uma mensagem. Deixo meus cumprimentos para as doutoras Cláudia e Renata pela excelência da apresentação. Parabéns. Queria que vocês saudassem o doutor Rochel, começando pela doutora Renata. E agradecer ao doutor Rodrigo Rios, de Chambeiro, e agradecer ao doutor Rochel, é uma honra que ele esteja assistindo aqui a gente. Muito obrigada, é sempre muito gentil, doutor Rochel, sempre nos ajuda muito aqui no GAEMA, né? Se nós conseguimos fazer o que nós fazemos aqui, né, é porque nós temos o auxílio técnico, né? Porque nós temos os nossos técnicos que nos ajudam a interpretar os mapas, que nos ajudam a estabelecer as nossas estratégias, as prioridades de atuação, né? São eles que são, eu falo que não são nem o braço direito nem esquerdo, são as nossas pernas, nós não andaríamos sem eles. Então, ficam aqui os nossos cumprimentos também ao Dr. Rochel, que é o que cuida de tudo isso, né? Organiza, comanda, nos atende. Então, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do nosso trabalho aqui. A senhora agora, doutora Cláudia, por gentileza, sem o CAEX não dá para seguir em frente, não é verdade? Impossível, Cláudia, impossível. Dr. Rochel é um amigo de longa data, nós temos muito respeito, muita admiração por ele, somos imensamente gratos, né, Renata, por todo o trabalho conjunto, e sem o CAEX seria impossível nós desempenharmos os nossos trabalhos, porque a nossa formação é jurídica. Nós estamos aí atuando em questões ambientais, gerenciamento de riscos, problemas de alagamento, drenagem, então, sem o apoio técnico do CAEX, muito bem gerenciado, comandado pelo Dr. Rochel, seria impossível o nosso trabalho. Então, Dr. Rochel, todo o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pela excelência do trabalho. Perfeito, perfeito. Só para ficar claro para a audiência que nos acompanha, o CAEX, né, é uma sigla para o departamento do Ministério Público que elabora os laudos, né, os laudos técnicos, é isso que é o CAEX. Os meus amigos jornalistas, doutora Cláudia e doutora Renata, sabendo que haveria essa live, eles não podem acompanhar, porque nesse momento estão preparando a edição do Jornal de Amanhã, preparando os telejornais, não estão vendo aqui a live, mas eles não perdem a oportunidade, me mandaram perguntas. É o caso, por exemplo, do Túlio Cruz, um grande repórter do jornal Folha de São Paulo, que pergunta o seguinte, a sanção, né, a pena para quem pratica o crime de soltar balões, né, ela é suficiente para desestimular as pessoas que praticam esse delito ou ela deveria ser aumentada? Começando pela doutora Renata, qual a sua visão em relação a essa questão específica, doutora? Especificamente em relação aos balões, né, a Lei 9.605 prevê que é um tipo específico, no artigo 42, de fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam causar incêndios, e a pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, né? É difícil fazer uma avaliação, Cláudio, porque este crime ele pode ter um contexto diferente em cada fato que ocorre. Pode ser uma organização criminosa, e aí vai ter a pena da associação criminosa também, né? Pode ter um crime contra o transporte aéreo, ele pode, num outro contexto, causar danos que configurem outros crimes. Então, a depender do contexto, né, a pena vai ser maior ou menor, né? Vai ser somada a outras ou não. Então, é difícil fazer uma análise abstrata em relação a essa pena, né? Agora, o importante é que o importante, na realidade, é que as ações ocorram, que as pessoas sejam responsabilizadas, que o crime seja identificado e punido. Isso é que é importante. Tanto que as ações que foram realizadas em relação a balão surtiram efeitos. Sem dúvida. Porque a lei foi aplicada, né, e quando tem a responsabilização, ainda que não seja, né, o que
o que a sociedade talvez esperaria, né? Mas ela já surte o efeito da eficácia da lei, tanto penal quanto ambiental, né? E diminui a incidência desses fatos. Perfeito. Quero ouvir também brevemente a doutora Cláudia sobre a mesma questão. É preciso endurecer a legislação? Os instrumentos que estão aí à disposição são suficientes? Qual é a sua visão, doutora? Olha, causar incêndio, nós temos aí 3 consequências. Administrativa, que é uma multa aplicada pelo órgão administrativo, Polícia Ambiental, por exemplo, e ela é proporcional ao dano causado. Eu citei aqui o exemplo da Jataí, uma das maiores unidades de conservação do estado, que foi destruída pela queima de lixo. E olha que fato curioso, a força do fogo. O fogo teve início em São Carlos, a Jataí fica em outro município, e o rio Mogi divide os 2 municípios. O fogo literalmente pulou o rio, né? Então, a força de um fogo nesse triplo 30 que nós citamos, e destruiu a maior unidade do estado de São Paulo. Então, a multa administrativa aplicada pela Polícia Ambiental foi gigante, tendo em conta as consequências do que ocorreu. Então, além da sanção administrativa, nós temos também a sanção civil, que é a reparação daquele dano causado, e também a penal. Muitas vezes é crime. Causar incêndios em matas e florestas é crime. E como a doutora Renata bem colocou, essa extensão atualmente, em época de efeito de emergência climática, tem sido muito séria, muito grave. Nós tivemos, por exemplo, na região aqui de Altinópolis, praticamente toda a cultura cafeeira destruída. Imaginem o prejuízo para os produtores, para a população. Na região de Caconde, por exemplo, o preço do café aumentou. Tivemos patrimônios destruídos. Então, toda a sanção tem em consequência essas causas e também todos esses efeitos deletérios que, como nós já dissemos, vão muito além, atualmente, do dano ambiental. Então, tudo isso é levado em conta quando da sanção administrativa, civil e também da criminal. E nessa linha, Cláudio, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Segurança Pública, porque muitas vezes é crime essa conduta, para que haja um reforço do policiamento na zona rural, principalmente a partir de julho, quando nós já entramos na fase vermelha da estiagem. Uma operação semelhante ao que ocorre no litoral, na época das águas, para que nós tenhamos, na época da estiagem, esse reforço do patrulhamento por parte da Polícia Militar na zona rural, a presença do Estado, para evitar que as pessoas ateiem fogo. Porque muitas vezes aquela teoria da janela quebrada, né? Um começa e outros vão, e o fogo causa aquela proporção horrorosa, assustadora que nós vivenciamos o ano passado. E só fazendo aqui um complemento, no triplo 30, vou citar de novo essa expressão, um foco de incêndio se transforma rapidamente em 5. Então, por isso que em fração assim, de minutos, nós temos aquela extensão gigante de área incendiada e de combate praticamente impossível. Perfeito. Então, pelo que eu posso entender, levando em consideração os três vetores, né, administrativo, civil e o penal, a gente tem a legislação adequada para combater esses fenômenos. Doutora Renata, vou fazer um anúncio aqui, né, que o público, dando uma notícia que o público ainda não tem. Ao longo do mês de maio, o Ministério Público de São Paulo vai se empenhar, utilizando as suas redes sociais, para divulgar peças de campanha com a temática Tempo de Estiagem, justamente para alertar a população da necessidade de cuidados nessa época do ano, né, onde os riscos de incêndio aumentam de forma exponencial. Eu queria que a senhora comentasse isso, doutora, a importância desse trabalho também no fronte educacional, vamos dizer assim, né, levando mais informações para a população.
O que a senhora acha dessa iniciativa e se ela pode dar resultados, doutora? Sem áudio, doutora. De novo, né? Desculpe. Agora sim. Essa iniciativa é importantíssima, Cláudio. Como eu havia dito, nós temos batido muito na tecla da educação ambiental, né? Como os incêndios são causados por causa humana, né? São causados pelo homem, a experiência mostra isso, né? Nós temos que investir na educação ambiental. Então, o Ministério Público toma essa iniciativa, né, proativa, de alerta à população, e sim tem efeito, né, sempre tem efeito em conjunto com outras ações educativas, né, porque como nós dissemos, sozinhos nós não conseguimos nada e não atingimos. E cada local, cada localidade, como disse a doutora Cláudia, tem as suas circunstâncias e as suas características, e a educação ambiental ela tem que chegar em cada um dos lugares, né? Então, o nosso trabalho, junto com o trabalho dos órgãos estaduais e dos órgãos municipais, é identificar esses lugares de maiores focos e verificar onde que os trabalhos de educação ambiental, para onde que eles têm que ser direcionados, de que forma eles têm que ser direcionados. Não é possível a gente ficar apenas com a educação ambiental nas escolas. Nós temos que ter uma educação que atinja os adultos, que chegue nas zonas rurais e que chegue nos principais focos de incêndio. Então, essa campanha do Ministério Público é uma das ações, né, e é muito importante, porque mostra o envolvimento institucional também nessa atuação proativa, né, para fomentar a atuação da população, a atuação preventiva da população. Sem dúvida. Doutora Cláudia, estamos caminhando aqui já para o final aqui da nossa live, mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer todas as perguntas que me chegaram aqui. Tenho ainda uma pergunta do jornalista Fausto Macedo, o maior jornalista investigativo que o país tem. Eu sei disso porque eu trabalhei diretamente com ele no Jornal Estado de São Paulo. Não sei se foi a senhora ou a doutora Renata que citaram aí numa das respostas, mas o Fausto quer saber em que medida que existe envolvimento do crime organizado com essa indústria dos balões, né? Que eles fazem aqueles balões enormes, aí o pessoal sai de carro atrás para pegar, parece que tem prêmio e tal. Tem envolvimento do crime organizado nisso, doutora, pelo que a senhora conhece do assunto? Perdão, desliguei aqui a câmera sem querer. Olha, o GAECO fez essas investigações, né? Não só em relação aos balões, mas também em relação ao que ocorreu o ano passado, naqueles 3 dias de agosto, 22, 23 e 24 de agosto, e não tivemos dados diretos aí desse envolvimento do crime organizado. Mas, de qualquer forma, nós tivemos, no mês de agosto, muitas pessoas presas por causarem incêndios, que permaneceram presas. E essa questão, só fazendo aqui um parênteses, é curioso, que não pode ser banalizado, porque vamos citar como exemplo aqui o tráfico de drogas. Se a gente ouve uma denúncia de tráfico, em regra, aquilo é investigado, ouve-se aquela pessoa, a população, enfim. Muitas vezes, a questão do incêndio, a população banaliza, né? Acho que foi fulano e ok, deixa para lá. Não, isso é muito grave. Vidas foram perdidas em função de incêndios, né? Patrimônios destruídos, pessoas que perderam tudo que tinham em função de incêndios, gasto público. Então, é uma questão que não pode ser banalizada, precisa ser investigada, e daí o envolvimento da Polícia Civil e da Polícia Militar também, e com seus respectivos setores de investigação. Então, voltando ao ano passado, diversas pessoas foram presas, foram ouvidas, temos aí dezenas de processos criminais, essas pessoas punidas de acordo com o rigor da nossa legislação, e isso precisa ser seriamente investigado,
não pode ser banalizado e levado em conta. E o GAECO é sempre envolvido nessas investigações também. Não há dúvida. E, como eu disse, daí o chamamento desse trabalho integrado com a Secretaria de Segurança Pública. Porque Perfeito. muitas vezes a gente acaba sofrendo um verdadeiro ataque. As pessoas ateando fogo simultaneamente, a pronta resposta fica praticamente impossível. Fica mais difícil, não há dúvida. E para o público em geral que nos acompanha, o GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, né? É o setor do Ministério Público que faz esse enfrentamento direto ao crime organizado. Doutora Renata, o Nicolas Proença, que é nosso estagiário aqui no Centro de Comunicação, fez questão de enviar uma pergunta para a senhora e para a doutora Cláudia. Não está ligado diretamente com o tema, mas eu acho que a pergunta é importante. A pergunta é a seguinte: o Rio Tietê já passou por uma série de ações que visavam uma ampla limpeza do rio. Como esta ação atual se diferencia das abordagens anteriores? Ele está mencionando uma notícia que nós demos na semana passada da criação de uma espécie de força-tarefa, né, do GAEMA para fazer o acompanhamento das questões ambientais do Rio Tietê, um dos rios mais importantes do estado de São Paulo. Mas eu quero acoplar essa pergunta do Nicolas, a quem eu peço que a senhora responda brevemente, porque a gente está caminhando para o final, para destacar algo que para mim chama atenção. O Nicolas, como eu disse, é um jovem estudante, nosso estagiário, né? A senhora vê mudança de enfoque quando a gente trata da questão ambiental, levando em consideração a questão geracional? Em outras palavras, as novas gerações são mais antenadas com as questões ambientais do que eram as mais antigas? E, no aspecto prático, os gestores com quem a senhora lida, né, hoje, eles compreendem mais a necessidade da atuação na área ambiental do que os antigos gestores compreendiam? Como é que se dá primeiro essa questão do Tietê e aproveitando, né, essa questão geracional? As coisas estão mudando, doutora? As coisas estão mudando, Cláudio, eu acredito nisso sim, e a gente vê isso na prática, né? Como eu disse, o tema de educação ambiental acaba ficando nas escolas, e se isso não atinge os adultos como deveria, atinge as crianças, né? E hoje nós temos uma geração de jovens que já foi criada para entender, né, ensinada para entender a importância das questões ambientais. Então, eu acredito que sim, que há uma mudança, que há uma evolução, e há uma evolução nas administrações municipais também, né? Eu já estava no GAEMA em 2010, já faz uns 15 anos, né? Hoje, as questões ambientais são muito mais discutidas, são pautas importantes das administrações municipais que entenderam as consequências dos desastres ambientais e entenderam o custo e as consequências das mudanças climáticas e das emergências climáticas que nós estamos vivendo. Então, acho que há uma percepção, sim, de que nós devemos atuar, e as administrações municipais têm que atuar, assim como o Estado, a União, em defesa do meio ambiente. Acho que é uma evolução, Cláudio. Quanto ao Tietê, como eu não faço parte do grupo, eu vou passar para a doutora Cláudia, que é do Centro de Apoio, ela vai saber dar a resposta. Então, ela começa falando do Tietê e depois aborda essa questão geracional. Doutora, por favor. Claro. Olha, existe um grupo dentro do Ministério Público que foi criado para tratar dessas questões de grande complexidade, em regra, de difícil solução, como a questão do Rio Tietê. Então, mesmo que não faça parte de um núcleo específico do GAEMA, vários promotores, junto com o CAEX, se reúnem para debater essa questão e buscar solução. E o Rio Tietê, dada a importância dele, a sua magnitude, faz parte desse trabalho. Então, nós temos promotores aí de diversas regiões do estado, juntamente com o CAEX, para buscar soluções para o Rio Tietê, para que a gente volte a ter ali qualidade, né, novamente. Esse trabalho não abrange só o Rio Tietê, mas outros temas ambientais de
complexos e de difícil solução também. Em relação à questão intergeracional, o que a gente percebe, eu sou promotora ambiental há quase 30 anos, então é curioso que a gente percebe lá atrás, as pessoas chegavam bravas na promotoria, quando eram chamadas para tratar de uma questão ambiental. Hoje as pessoas chegam se desculpando, chegam envergonhadas. A gente percebe claramente essa mudança. E nós temos hoje, falando dos jovens, uma juventude que já sofre da ecoansiedade, que é aquele medo do futuro. Será que o planeta vai dar conta da manutenção da vida? Será que o planeta daqui a uns anos vai dar conta da minha subsistência? Então, nós temos aí diversos jovens entre 8 e 18 anos, crianças, inclusive, 8 anos, sofrendo da ecoansiedade, que é o medo do futuro. E os psiquiatras dizem que não dá para tratar a ecoansiedade como a ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade traz medos irreais. Agora, a ecoansiedade é real, os jovens sentem isso. Não dá para dizer, olha, não houve uma mudança, o planeta não ultrapassou todos os limites de segurança. Sim, o planeta ultrapassou todos os limites de segurança. Desastres ambientais têm sido aí cada vez mais intensos e frequentes. Então, isso está implicando num desafio para os psiquiatras de como lidar com essa ansiedade na medida em que o medo é real, né? Então, isso faz com que esses jovens também tenham uma mudança de conduta, zelando mais pelo bem ambiental. Muito bom. É o aspecto positivo desse aspecto negativo, que é a ecoansiedade, né, doutora? Doutora Cláudia, agradeço imensamente a sua gentileza de fazer uma pausa aí na sua agenda concorrida aí, né, em Ribeirão, para poder travar esse contato direto aqui com o nosso público, tecendo comentários sobre um problema tão candente, né, como essa questão dos incêndios, algo muito preocupante nesse tempo de estiagem, né, que é o mote da nossa campanha. Doutora, muito obrigado pela sua gentileza e um abraço aí para todo o seu time do GAEMA, tem os servidores também, que são importantes, né? E a comunicação segue aqui à sua disposição, doutora. Cláudia, eu que agradeço, uma honra estar aqui sempre, agradeço a todos os ouvintes, todos que participaram, doutor Rochel, doutor Heloísio, jornalistas, doutora Renata, um prazer, uma alegria estar aqui com a senhora e sempre à disposição. Uma boa tarde para todos. Doutora Renata, também agradeço imensamente a sua gentileza, né? Um tema muito importante do qual nós tratamos hoje e um dos princípios estabelecidos pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, né? Para a área aqui que eu gerencio, é a gente disponibilizar as informações. Transparência é a nossa marca, por isso agradeço imensamente a sua gentileza, viu, doutora? Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, essa oportunidade de contato com o público, agradeço a participação de todos, doutor Rochel, que nos ouviu aqui, e quero dizer, Cláudio, que teve um significado muito importante para mim participar com a doutora Cláudia, que tem uma experiência enorme nessa matéria, atua no GAEMA do PAG há muitos anos, tem um trabalho de muito sucesso, que é conhecido por todos nessa área de incêndio, então foi uma alegria ser convidado para participar junto com ela exatamente nesse tema que ela que é a especialista, na verdade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. De fato, a doutora Cláudia é uma referência na questão ambiental do Ministério Público de São Paulo. Mas agradeço, em última instância, ao nosso público, né? Porque esse projeto é dedicado ao público, ele tem como objetivo proporcionar esse contato direto, né? Do público com promotores, promotoras, procuradores, procuradoras de justiça, a fim de que a nossa instituição preste contas acerca da sua atuação. Em breve voltaremos com mais uma edição do Fala MPSP e ao longo do mês de maio, fique ligado nas nossas redes sociais, porque a campanha que tem como mote Tempo de Estiagem, né, vai ser lançada. Agradecemos todos vocês mais uma vez e até a próxima edição.